começando mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E para variar, estamos cheios de matérias sensacionais para você. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. O Dr. Marcel Lucena nos fala da legalização dos animais silvestres. Temos um alerta dos perigos da obesidade em nossos pets. E o Dr. Vitor Lacerda nos fala das possíveis causas que afetam os movimentos e a locomoção dos animais. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet, o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Eu estou aqui com o Marcel Lucena, médico veterinário especializado em atendimento de animais silvestres e exóticos. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, Catuxa. É um prazer enorme ter você aqui pela segunda vez. Maior ainda pra mim. Nós fizemos uma primeira entrevista sobre animais silvestres e exóticos. Foi um sucesso total. E aí levantou-se a questão, como ter um animal silvestre e exótico? Porque é importante falar que tem que ser legalizado, né? Exatamente, é muito bom frisar isso, né? É possível você ter um animal silvestre exótico desde que esse animal seja legalizado, tá? E o que seria o animal legalizado? É aquele animal que a gente tem um registro no IBAMA, que ele advém de um criador comercial, que ele tem registro no IBAMA, ele vai prover vários documentos daquele animal para você. Por exemplo, certificado de origem, microchip, anilha, se for aves, vai ter toda a documentação daquele animal e toda a sua árvore genealógica provém de cativeiro. Então você tem certeza que aquele animal não vem da natureza, não vem de tráfico ilegal, certo? Entendi. Você falou isso agora, aí eu já tinha uma curiosidade para perguntar, mas eu acho que você já me respondeu. Que o responsável pelo registro, então, é o criador, não é o tutor que vai comprar e depois ir atrás de registrar, não, né? Exatamente, ele já vem registrado do criador. O criador ele já tem toda aquela planilha de controle de nascimentos para ter todo aquele registrado na plataforma do IBAMA. Então o animal já vem com seu número, seu microchip ou sua anilha, com uma numeração que fosse o RG dele mesmo, né? Então ele já vem registrado e tem toda essa documentação no IBAMA e ele já vem para você com esse registro. Como é que eu sei, assim, através de pesquisa, se o criador é realmente responsável, é legalizado, é tudo direitinho? Tem como a gente saber essa informação antes? Tem sim, tem sim. Tem como a gente pesquisar até no site do IBAMA. Você entra no site do IBAMA, lá vai ter uma grande lista dos criadores legalizados no Brasil e até das espécies que são vendidas pelo Brasil. Marcel, com essa polêmica toda que nós tivemos agora com a cobra, levantou-se muito a dúvida se é legal ter uma cobra ou não, quais os animais que podem ser legalizados? Muito legal. Aqui, principalmente. Exatamente, no Brasil, né? Porque realmente surgiu muitas notícias falsas, infelizmente. Vi notícias falando que não poderia criar répteis, cobras exóticas. Na verdade, tem uma lista, ainda vai sair uma lista aí do IBAMA chamada Lista PET, que ainda não saiu, mas vai sair. Mas já tem um registro de várias espécies de répteis, como outros mamíferos, aves, que tem registro legalizado no Brasil. Então você pode sim comprar uma sua serpente legalizada. Tem algumas espécies que são vendidas aqui no Brasil, até espécies de lagartos, né? Então você consegue comprar seu réptil, sua ave, seu mamífero silvestre exótico legalizado com certeza. Olha, eu não sei se vai dar tempo eu perguntar tudo, mas são tantas dúvidas que as pessoas têm. Outra dúvida muito importante, uma pessoa que cria um animal que não é legalizado, ela pode legalizar? Infelizmente não se deve, não se pode fazer isso, até porque isso abriria todo um leque aí, né, de coisas. Se todo mundo pudesse registrar, quem encontrasse o animal ilegal registraria. Então, infelizmente, não é possível. Em alguns estados do Brasil, é possível você criar um fiel depositário, né? Você se registra no IBAMA e você consegue uma autorização de posse, mas infelizmente é bem burocrático, mas é possível, mas muito difícil, tá?
quem se arrepende? Porque quem está numa situação dessa tá ilegal, né? Quem se arrepende para fazer a devolução tem algum problema? Não, nenhum tipo de problema. Vale muito bem salientar sobre isso, a entrega espontânea. Se você tem um animal ilegal, você pode entregar nos órgãos ambientais. Geralmente você pode entregar nos CETAS, ou até, se for fora de Fortaleza, em outros estados, tem um CRAS. CETAS é o Centro de Triagem de Animais Selvagens e CRAS é o Centro de Reabilitação de Animais Selvagens. Se você tem um animal ilegal, o correto é você entregar de forma espontânea nesses órgãos e você não vai ter nenhum tipo de penalização por isso. Isso vale para quem acha também, né? Não só quem cria, quem acha, pode levar em um desses órgãos. Exatamente. Você achou um animal machucado, o correto é sempre levar a um desses órgãos ou até ligar para a Polícia Ambiental, por exemplo, tá? Agora, uma curiosidade, Marcel. Alguém já cria um animal que não é legalizado, ele adoece, e eu acho que acontece, as pessoas não levam no veterinário por medo de levar o veterinário não atender, acontecer alguma coisa. Você atende? Com certeza. Não, mas com certeza. Isso é uma coisa muito recorrente na minha clínica. Gente que demora a levar por medo, tá? Vale salientar que a gente é protegido por lei. A gente tem autorização de atendimento desses animais, mesmo sendo ilegais. Porque a gente tem amparado, já que a gente atende vidas, independente da sua origem. Então, se você tem um animal ilegal e ele está com algum tipo de problema, você deve levar para o veterinário, tá? A gente tem que cuidar desse animal, acima de tudo, a vida dele está sobre isso, beleza? Acontece muito, agora fiquei muito curiosa, das pessoas levarem só em último caso, porque tinham medo e aí quando viram que não tinha mais o que fazer... Infelizmente, geralmente eles levam nas últimas das últimas por medo realmente de denúncia, mas não existe, não ocorre essa denúncia. A gente quer que o animal fique saudável. Meu trabalho é que o animal fique 100% fique saudável, certo? Marcel, antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse, porque você, melhor do que ninguém, tem credibilidade para falar isso, da importância de se conscientizar que criar animais ilegais é crime. Exatamente. Vale muito bem a salientar sobre isso. Animal ilegal é crime, você está aumentando o tráfico ilegal, retirando esses animais da natureza, já que é um crime aí, um dos terceiros maiores crimes do mundo, tá? Você quer ter seu animal silvestre exótico? É possível. Só procurar criadores legalizados, tudo documentado, e inclusive esse animal vai vir com muito mais saúde para você e evita até a gente propagar até doenças. É legal a gente falar sobre isso também, certo? Marcel, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Eu espero a gente ter outra oportunidade de entrevistar você. Marcel agora está indo para São Paulo, vai morar lá, né, Marcel? Estou indo para São Paulo. É um prazer imenso ter você aqui. Eu gostaria que você falasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Beleza. Novamente, minhas redes sociais, geralmente eu posto muito no Instagram, é @MarcelLucena, só com L. E quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, até quem sabe marcar uma consulta, só falar comigo, estou disponível para vocês aí. Obrigada, Marcel. Gente, eu estou aqui com a doutora Luciana Guedes, zootecnista e gestora do curso de Medicina Veterinária da Uninta de Fortaleza. Tudo bem, doutora? Tudo bem, você? Muito obrigada por aceitar nosso convite para falar de um assunto que está sendo tão falado ultimamente, né, doutora? Agora me responde, antigamente a gente não falava tanto, por que agora é um assunto nas nossas redes sociais estão pedindo demais? Nós já fizemos uma matéria e ainda estão com muitas dúvidas sobre a obesidade, doutora. Por que agora deu um boom nesse assunto na medicina veterinária? A população ela teve uma mudança na pandemia, né? A gente teve tutores ali que tinham a condição de trabalho, que precisou ficar em casa, e numa condição de consequência de pandemia, esse tutor precisou voltar à sua rotina de trabalho. Nessa sua volta à rotina de trabalho, nem todos os tutores conseguiram, né, ajustar como deveria ser o atendimento nutricional desse animal e a sua própria rotina. Né? Eu vou levar esse animal para passear ou não vou levar? Ficou sem tempo também, Ficou sem tempo e assim, dentro da própria pandemia, muitas pessoas adquiriram animais, né? E ao adquirir animais, nem todo mundo teve a condição de ser bem instruído, né, de como deve ser a rotina desses cães. Então agora a gente está colhendo os frutos, né, da pandemia, né? Tanto de novos tutores quanto de tutores que precisaram mudar a sua rotina e não conseguiu ajustar a rotina necessária para o animalzinho.
as pessoas acabam, doutora, chegando para mim e perguntando, eu disse, olha, vou ter a oportunidade de fazer essa pergunta aqui. Catuxa, meu cachorro tá ficando obeso, não sei o que fazer, porque estou percebendo que ele tá ficando, mas não sei como fazer, porque se fosse uma pessoa ia fazer uma atividade, mas como fazer isso com o cachorro? O que é que tem que ser mudado na rotina, doutora? Bom, toda vez que a gente fala de obesidade, a gente logo pensa no que esse animal está se alimentando. Então, hoje no mercado, a gente tem diferentes dietas que podem ser aplicadas a esses animais, né? Dietas que podem prevenir a obesidade. Mas vamos colocar uma situação simples, né? Que a gente está com um animal que já tem uma ração específica, ele está adaptado com essa ração. O que eu posso fazer ali para mudar a rotina e sair dessa condição de obesidade? Bom, o principal estímulo é a gente ofertar mais vezes essa mesma ração em menores quantidades. Né? Quando a gente divide... A mesma quantidade diária dividida, né? Dividida. Por quê? Porque aí a gente vai condicionando o animal a ter menor condição de comida no seu trato digestório e aí o animal começa a ficar mais disposto, mais ativo, né? Ele começa a ter aquela sensação, gente, eu não tô com aquela sensação de peso no estômago. Porque se come tudo de uma vez, vai querer descansar, né? Vai querer descansar, vai ter aquela condição de dormir logo em seguida. Quando a gente alimenta o animal em porções menores, o animal tem naturalmente uma condição de querer procurar algo para brincar, né? De querer procurar o tutor para brincar ou procurar um outro coleguinha, né? Se o tutor tem mais de um animal, ele vai procurar algo para fazer porque ele se sente mais disposto. Entendi. Então quer dizer que é uma coisa simples, né, doutora? Uma dica coisa simples que você pode seguir em casa já vai ajudar muito. Com certeza, porque a gente está condicionando aquele animal a ter um outro olhar para a comida. Né? Ao invés dele consumir em grande volume em uma ou duas vezes, a gente está particionando e está dando mais condições desse animal expressar o seu comportamento natural. Entendi. Doutora, agora uma vez que já foi diagnosticado, meu cãozinho, meu gatinho está obeso. A gente estava conversando antes e você me falou que tem que ser uma parceria, não adianta você levar no médico e esperar que o médico veterinário resolva tudo, né, doutora? Com certeza, com certeza. O médico veterinário ali vai lhe indicar situações, né? Por exemplo, aumentar a rotina de atividade desse animal. Então, eu consigo levar esse animal 1 vez, 3 vezes ou 5 vezes na semana. Tudo parte do princípio de como está a condição atual. Esse animal é totalmente sedentário, então, dentro da rotina do tutor, eu posso incluir 1, 2 ou 3 vezes na semana essa caminhada, né? Hoje a gente tem muito comum também as creches, que colocam os animais mais ativos para se movimentar. Isso ajuda muito os animais saírem de uma condição de obesidade. Então, quando a gente está falando que a gente precisa ofertar mais alimento, né? Mais alimento não, mais porções ao longo do dia. E adquirir mais rotina de atividade física, a gente está falando de rotina que o tutor vai ser responsável por aquilo. Então, o animal ele está condicionado e depende do tutor para ele modificar essa condição alimentar e a condição física. Por então, isso, nesse processo, doutor, o tutor é o grande responsável. É, né? O grande responsável. Então, se não tem o tutor querer mudar o seu hábito de rotina com o animal e até mesmo o seu próprio hábito, né? Porque, querendo ou não, a gente se acostumou a ficar em casa na pandemia. Então, ainda pessoas estão criando a rotina de ter atividade física. Algumas pessoas retornaram, mas boa parte ainda não retornou. E isso reflete na rotina do cãozinho, né? Que se eu continuo sedentário, mais probabilidade desse animal também ser sedentário. Doutora, existem raças, porque sempre que a gente fala de alguma doença, existem raças mais propensas. A obesidade também é assim? Tem raças que são mais propensas? Sim, a gente tem o Beagle, o Pug, o Boxer, né? São animais que quando a gente observa a obesidade, algumas dessas raças até formam aquelas dobrinhas. Sim. Por isso que junto com a obesidade vem problemas de pele, né? Problemas respiratórios, a gente observa o animal muito ofegante a fazer uma caminhada, né? A gente pode ter problemas articulares também, a displasia coxofemoral pode acompanhar a obesidade, né? A gente aumenta muito a probabilidade. Então, assim, tem muitas consequências da obesidade, mas que o tutor é a responsabilidade, né, de fazer essa mudança na rotina do animal e sair dessa condição de obesidade ou evitá-la, né, que também é um ato de amor, né, doutora? Porque assim você vai dar qualidade de vida livrando o seu animal da obesidade, né? Sim, com certeza. E já há estudos, né, que comprovam que a obesidade, ela diminui a expectativa de vida do animal. E ninguém quer perder o seu animalzinho.
Então, se eu tenho uma condição de maior expectativa de vida para o meu animal, com certeza é algo que faz bem para todos da família. Doutora Luciana, muitíssimo obrigada por aceitar a nossa entrevista. Olha, o papo foi assim tão bom que passou voando, já terminou o nosso tempo. Mas antes eu gostaria que você falasse as redes sociais, as suas, as da Uninta, para quem quer fazer veterinária. Fique à vontade, doutora. Bom, minha rede social é Luciana F. Guedes no Instagram e o Instagram da Uninta é @unintafortaleza. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada também. Olá, minha pet dica para evitar a obesidade em cães e gatos é diminuir os petiscos, evitar as guloseimas, atividade física com os animais e diminuir a ingestão de ração, de forma que esteja em diferentes porções. Gente, eu estou aqui com o Dr. Vitor Lacerda, médico veterinário, neurologista e ortopedista. Tudo bem, doutor Vitor? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E a gente vai falar de um assunto até um pouco delicado. E eu acho que tem coisas que a gente vai falar aqui que muita gente em casa não sabe, assim como eu não sabia também. Vamos lá. Eu vou começar com pergunta polêmica, doutor. Se o meu cachorro para de andar, eu tenho que levar para quem? Para o ortopedista ou para o neurologista? Bem, é uma pergunta realmente bem difícil, porque não tem uma resposta simples. Pois esse paciente, esse cão ou gato que parou de andar, pode ter tanto um problema ortopédico quanto um problema neurológico. Mas se a gente colocar aqui uma situação, o cenário mais possível em que o paciente para de andar, a gente vai associar esse problema com uma afecção na coluna. E então a gente pode encaminhar esse paciente para um neurologista, né, já que é o profissional, é a especialidade que tem uma maior gama, um maior leque de diagnósticos diferenciais de doenças relacionadas ao sistema nervoso, que podem, no geral, fazer com que o paciente, com que o animal pare de andar. É por isso que eu comecei com essa pergunta, porque eu acho que muita gente em casa vai pensar logo no ortopedista. Eu não sabia que poderia ser um problema neurológico, mas depois que eu conversei com o senhor, fez muito sentido. Agora, uma dúvida que eu tenho. O meu cão, que é idoso, ele sempre vai apresentar um problema na locomoção? Ele corre o risco de parar de andar ou não? Então, o paciente idoso, fisiologicamente, ele vai ter mais alterações nas articulações. É um processo natural. Vai existir um desgaste articular ao longo da vida desse paciente, desse animal. Isso não significa que ele vai parar de andar, né? Isso não significa que ele vai apresentar sinais clínicos relacionados a uma doença articular degenerativa articular ou hérnias de disco, por exemplo. Também muitos cães idosos, eles vão ter múltiplas protusões de disco, que não necessariamente vão gerar uma clínica, né? Às vezes tem só algum desconforto na coluna, igual ao ser humano. A gente fazendo uma analogia para o ser humano, sim, a gente vai conhecer muitas pessoas mais idosas que vão ter sempre aquele desconforto, alguma coisa ali que em algum momento pode aparecer, da mesma forma. Doutor Vitor, e o cão jovem, ele pode apresentar algum problema ou isso é mais raro? No caso, se ele apresentar, é mais grave? É uma coisa que a gente tem que se atentar mais? Então, existem raças que são mais predispostas a terem hérnias de disco, por exemplo, que é o diagnóstico diferencial que a gente tem mais comum, tá, na veterinária. Quando um cão ele para de andar, a primeira coisa que a gente vai pensar é hernia de disco. Por quê? Porque realmente a incidência é maior, não significa que seja a única, tá? E existem raças que têm uma maior predisposição a ter as doenças de disco, as discopatias, as hérnias de disco, que são as raças braquiocefálicas no geral, por exemplo, o bulldog francês, o bulldog inglês, os pugs, shih tzus, o dachshund, que é o salsicha. Então, são cães que a gente classifica como condrodistróficos. O que é isso? São cães que eles têm uma maior predisposição, eles têm uma degeneração
da cartilagem ali ao redor do disco mais rápida, né? Eles degeneram, tem uma predisposição a degenerar. E aí esse disco pode protruir ou extruir para dentro do canal vertebral, causando a compressão medular e fazendo com que o paciente possa vir a parar de andar, né? Então, mesmo pacientes jovens, 2 anos, 3 anos de idade, por eles terem essa predisposição genética de uma degeneração de cartilagem mais rápida, eles podem sim ter, e não é incomum de ter uma discopatia, uma hérnia de disco ali gerando uma compressão. E agora que você falou nisso, eu imagino que quem está em casa que é tutor dessas raças já deve ficar tenso. E aí eu pergunto, tem como eu fazer algo para prevenir se eu já tenho cães que têm uma predisposição? Ou então tem um tratamento que seja eficaz? Tá, vamos lá. Esses cães que têm uma maior predisposição a ter uma hérnia de disco, que são os condrodistróficos, que eu já citei, a gente sempre recomenda para todos eles alguns cuidados a mais. Por exemplo, o controle de peso, né? Não permitir que esse animal ele se torne sobrepeso ou obeso. A médio e longo prazo, isso vai gerar um prejuízo se esse cão estiver acima do peso, tanto na parte ortopédica quanto na parte neurológica. Cães que têm uma predisposição, a gente tem que evitar atividade física intensa, né, que possa sobrecarregar mais as articulações, que possa gerar uma sobrecarga maior na coluna desse cão. Algumas atividades também, como ficar pulando, saltando de cadeiras ou camas mais altas, ficar subindo e descendo de escadas de forma descontrolada, tudo isso, no final, pode gerar algum prejuízo, ou esse paciente, esse cão, esse gato, ele pode vir a apresentar um problema de forma mais precoce, se não tomar esses cuidados. É válido, doutor, colocar rampas ou escadinhas, no caso se a cama for alta ou o sofá, é válido fazer isso? Isso previne também? Sim, com certeza. A rampa, para mim, é o principal. Se existem, por exemplo, os salsichas, tem alguns salsichas que são mais gordinhos também, colocando a rampa, isso já ajuda bastante, né? A gente não vai ter mais o problema do impacto, que pode fazer com que exista uma extrusão de disco aí a partir desse impacto. Agora eu tenho que perguntar, não posso deixar de perguntar. E gato, doutor? Como é que acontece com gato? É mais difícil, é mais fácil de tratar? Gato a gente não vê tanto na nossa rotina se tornar paralítico ou ter uma fraqueza muscular como os cães, tá? Por uma hérnia de disco, por exemplo. Quando um gato ele perde os movimentos dos membros de trás de forma aguda, de repente, a primeira coisa que a gente vai pensar é que ele possa ter tido um trombo, por exemplo, tá? Esse trombo que saiu lá do coração e parou, bloqueou o sangue que deveria ir para os membros. Sim. E aí, devido à falta de irrigação, ele não consegue, então, mais movimentar, ter a função desses membros. Então, gato é realmente uma história separada dos cães, é totalmente diferente, é um outro grupo que difere em relação aos diagnósticos diferenciais que a gente vai pensar quando o gato ele perde o movimento dos membros. Doutor, eu me empolgando aqui, o tempo já passou com as perguntas. Eu tenho certeza que quem está em casa vai ter dúvidas com relação a isso. Se o senhor tiver tempo para depois voltar e responder as perguntas dos nossos telespectadores, eu vou ficar muito agradecida. Beleza. Doutor, antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Quem quiser me acompanhar, seguir meu trabalho, vocês podem me seguir no Instagram, @VictorLacerdaVet. Lá eu sempre posto stories, casos dos mais variados, das mais variadas afecções e complexidades. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado por dispor o seu tempo aqui. De nada, foi um prazer. Pet Show. Minha pet dica de hoje é: se o seu cão, o seu gato, parou de andar de forma aguda, leve imediatamente para uma avaliação com um neurologista, pois o tempo é um fator crucial que favorece o retorno da função dos membros do seu animal.
gente, gostaram do programa? Eu falei que estava sensacional. Agora, antes de eu dar aquele recadinho básico, eu tenho um recadinho especial para você. A nossa produção está entrando em contato com alguns artistas cearenses e em breve nós teremos aqui na TV Pet Show um quadro chamado Pet dos Famosos. Olha que incrível! E aí, gostaram? Agora sim, tá acabando e eu vou deixar aquele recadinho básico de sempre. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo com ele e envia aqui no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Apoio cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.